Estamos de volta com programação nacional. E aí, você trabalha ou sobrevive? É o tema de hoje aqui do Ação Nacional. Estou aqui com o coach de carreira e executivo também, Marcos Tonin. Ô Marcos, a gente estava falando sobre a síndrome de burnout no bloco anterior e você falou um pouquinho sobre os fatores de proteção de risco. Eu queria que você voltasse um pouquinho isso daí, porque está me interessando muito e com certeza os telespectadores aqui também. Existem alguns fatores que a gente chama de fatores de proteção e fatores de risco. O que é um fator de proteção para um esgotamento emocional como esse, né? Então, pessoas que são casadas, que possuem filho, que participam de algum círculo, por exemplo, uma comunidade, seja de uma igreja ou seja de um clube, pessoas que possuem alguém, que cuidem de alguém, pessoas que possuem alguma religião. O que acontece com os fatores de proteção, Júnior? Imagina, eu estou no esgotamento emocional e eu estou a fim de, por exemplo, no Japão tem pessoas que se matam, que cometem suicídio por burnout. Ela chega nesse nível. Nossa. Se eu tenho uma família, eu tenho um filho, Júnior, a chance que eu tenho de pensar nessas crianças ou pensar na minha família antes de fazer qualquer besteira é muito grande. Então a gente chama de fatores de proteção para o indivíduo, não é fator de proteção que ela não vai sofrer o esgotamento, né? Para o indivíduo, para que aquilo não transborde para outras áreas. Ter uma religião, ou seja, eu estou orando e pedindo e eu tenho talvez a fé e a certeza que aquele momento vai passar. Então eu tenho alguns fatores que me protegem daquele momento. O que é um fator de risco? Pessoas que são solteiras, que não têm vínculo nenhum, que bebem, que fumam, que participam de círculos de vícios, vamos colocar assim, que é tudo aquilo que pode piorar aquele momento. Putz, eu já estou mal, o que eu vou fazer? Eu vou beber, ou eu vou fumar, ou eu vou fazer o uso de alguma droga, por exemplo. Então isso faz com que o indivíduo... Seria a fuga daquele sentimento. Exato. Só que é uma fuga incorreta, vamos dizer assim. Aquilo vai te afundar muito mais, vai enfiar teus dois pés num processo de esgotamento muito maior. Porque não tem nada ali que te tire daquele momento. Na verdade, aquilo vai te trazer um prazer momentâneo para te jogar na mesma situação, sem que esse conteúdo seja trabalhado. O que é interessante, Júnior, foi feita uma pesquisa que menos de 5% das empresas, isso no Brasil, possuem psicólogos dentro da empresa. Quando a gente fala de médicos do trabalho, ou algum psicólogo ou dentro do RH focado nesses atendimentos, por exemplo. Tem alguém aqui focado que possa trabalhar nisso. Com esse tanto de acometimento que a gente tem hoje, do estresse e o que ele tem levado, é um número quase que zero. Né? E desse número, Júnior, de empresas, a gente tem apenas 18% que investem em alguma coisa sobre palestras, informações, ou sabe aquela famosa ginástica laboral, ou o minuto do yoga, alguma coisa assim, que possa trabalhar um pouco a saúde mental. A saúde física, muita gente se preocupa por conta de Lé, DORT, enfim, que são doenças, eu digito muito, enfim, mas quando a gente fala de saúde mental, ainda é um tabu falar sobre isso. Imagina, eu precisei ir ao psicólogo, eu precisei ir ao psiquiatra, então parece que demonstra muito fraqueza do indivíduo, né? Você acha que isso são fatores que aumentam aí o desenvolvimento de doenças psicossociais? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando alguém fala, estou indo na minha terapia, estou indo no meu psicólogo, isso gera muita estranheza e ainda é motivo de muita chacota isso, né? Sai no psicólogo, vai beber que passa, vai não sei aonde que passa, isso é frescura. Né? As pessoas não estão preparadas para falar sobre isso e é uma coisa muito comum, hoje, sempre foi, só que hoje a gente tem um crescimento e um impacto muito grande na vida social e profissional, que causa um monte de problema, né? Dentro do ambiente de trabalho eu tenho erros, eu tenho retrabalho. Um cara com burnout, por exemplo, ele chega no trabalho, ele não rende. Então o que ele está fazendo lá? Ele passa o dia, ele está lá. Só que ele não produz. E quanto custa isso para a empresa? Às vezes ele é demitido e nem sabe por quê, né? Que Também. Motivo, na verdade, ele está doente, precisando de uma ajuda e não identifica o problema. Não, aí o chefe dele fala que ele perdeu performance. Ele perdeu performance, ele não está motivado. Ele não veste mais a camisa da empresa, porque o próprio gestor também não está preparado para saber o que está acontecendo dentro da empresa e na equipe dele. Não é total responsabilidade dele, porque a coisa começa a desdobrar, né, Júnior? Se eu estiver falando demais, você me corta aqui, tá? Tá, não, tranquilo. Como é que se desdobra isso? Os RHs hoje, eles são RHs pouco estratégicos, quando a gente fala na grande maioria. E as empresas aí, como é que fica nessa situação? Elas estão preocupadas com isso? Júnior, tem um dado aqui muito bacana,
que é o seguinte, olha que interessante, no ano passado nós tivemos mais de 260 greves relacionadas ao tema trabalho. Então, sindicato, empresa, o patrão, vamos colocar assim, preocupado com isso, o tema trabalho, CIPA, nenhuma delas tratou o tema de saúde mental. Então, estão falando de boas condições, estão falando de benefícios, estão falando de outros assuntos que não suprem, na verdade, as faltas que eu tenho num outro lugar. Então, primeiro porque as pessoas não falam muito disso. Esse é o grande problema que a gente falou agora há pouco. Né? É um tabuzão. É um tabuzão falar sobre isso. Falar, fulano está com depressão. Ih, afasta ele, porque a gente precisa que o trabalho seja feito. Então, o cara vira um problema para a empresa. Ele não vira alguém que alguém está cuidando. Como o RH deixa de ser estratégico, ele não toma ações ou preventivas ou tratativas para aquela questão. Então, ele está pensando em outras coisas. Então, muitas vezes você tem um RH que é um DPzão ainda, infelizmente. Então, ele vai cuidar de pagamento, vai cuidar de benefícios e ele para ali. Ele não participa, muitas vezes, nem de reuniões estratégicas da empresa para saber aonde a empresa vai e se esses funcionários hoje, essa equipe, está preparada para assumir esse desafio. Porque todo mundo precisa trabalhar, Júnior. Então, assim, se não é você, vai ser alguém. Então, a coisa é meio no chicote ainda, né? Ou seja, se você não fizer, alguém vai fazer. O mercado está cheio de gente boa, desempregada. Então, por que eu vou ficar com você? Posso pegar um outro que me custe metade, vai ficar feliz da vida, de ter emprego. O dia que ele parar de render, eu troco ele também. Então, é uma bola de neve, né? Sem dúvida. E o trabalho home office? É sinônimo de qualidade de vida? Que é o famoso aí, todo mundo... vamos trabalhar tem gente em que casa. Adora isso, né? Tem gente que adora isso quando começa, né? Quando eu falo, meu Deus, não quero mais saber de home office. É algo que é uma forma, Júnior, assim, quando a gente fala dos Estados Unidos, Europa, isso é muito mais maduro, esse mercado de home office, né? Essa forma de trabalhar. Mas o que muita gente não entende é que enquanto está em casa precisa trabalhar mesmo. Mas imagina você em casa, trabalhando, tua esposa vê que você está lá e queima a lâmpada da cozinha. Você sabe o que vai acontecer? Lógico. Você já está aqui, você não pode trocar a lâmpada para mim? Você está numa reunião, um cachorro late, teu filho vem lá porque ele quer um pouco do teu carinho, enfim. Então, saber trabalhar em casa pode ser muito bom, o que também pode ser uma tragédia. Eu conheço muitas pessoas que tinham esse benefício, tentaram por um tempo e recorreram ao escritório. Falaram, não aguento mais trabalhar em casa. Por uma questão de disciplina, porque trabalhar em casa exige muita disciplina. O horário para você levantar, muitas pessoas trabalham de pijama o dia inteiro, Júnior, e de repente o cara começa a sentir que alguma coisa não está bem. Fica de chinelão lá. De chinelão, e está tudo bem, e de repente a pessoa começa a perder algumas características importantes da relação com o trabalho. Postura, claro que não muda nada. Se eu estivesse de gravata aqui ou de camiseta, o meu conhecimento é o mesmo. Mas quando a gente fala de postura e quando a gente fala daquele aparato, né, de eu vou me vestir ao trabalho, isso faz muita diferença para muita gente ainda. Voltando, a geração nova já encara isso de uma forma muito mais tranquila. Então, acho que nos próximos anos isso vai ser muito melhor do que hoje, Júnior. E até esse deslocamento seu, né, de sair da sua casa para você se deslocar à empresa, isso também tem um fundo psicológico muito forte. Tem. Você sabe que uma vez eu atendi um cliente na Paulista, em São Paulo, e tinha um cliente, um funcionário dele que pegava trem, pegava ônibus e pegava metrô para chegar ao trabalho. Esse cara levava, Júnior, cerca de quase 4 horas para chegar ao trabalho. 4? 4. Então, desde a hora que ele levantava até a hora que ele chegava. Lembra que ele precisa voltar para casa também, né? Então, ele leva quase a mesma coisa. Então, 8 horas, olha a loucura disso, Júnior. 8 horas. 8 horas da vida desse profissional por dia. No trânsito, por dia. E a reclamação dele era que esse cara em específico não rendia. Eu não sei o que fazer. Esse cara era bom e agora não é mais. Isso é puramente um problema. É um problema de contratação, Júnior. Claro que esse cara precisa de um emprego, mas a pessoa que contratou esse profissional na época deveria ter a consciência disso. Falou, peraí, gente. O cara vai levar 4 horas para chegar, como é que eu cobro produtividade de um cara desse depois? Você não cobra. E aí, quando você vai demitir, você fala, pô, o cara não rende mais, deixou de ser produtivo, acho que você não rende, e o cara está lá em esgotamento emocional, o cara muitas vezes está num processo mental tão deletério já, pelo que ele se cansa, que ele não consegue realmente render, né?
Até por falar nisso, as empresas atualmente aqui no Brasil especificamente, elas investem nessa qualidade de vida dos funcionários, onde os resultados são os mais importantes, no caso? Júnior, eu não posso ser injusto falar que não investem, mas eu posso falar que estão começando a. Por muito tempo pensaram que uma área de descompressão fosse resolver. Então, o que eles fizeram? Sabe aquela famosa, vamos colocar uma mesinha de bilhar aqui, um pimbolim, vamos colocar uns puffs coloridos. Então, eles achavam que simplesmente aquilo fosse gerar um clima diferente. Realmente gera, por um tempo. Mas a questão é o meu trabalho do dia a dia, é com quem eu me reporto, é com o meu gestor, são as condutas e os valores daquela empresa. Muitas das vezes entender também se os meus valores pessoais estão em coerência com aquilo que eu faço e com aquilo que eu acredito. Muitas das vezes eu estou ali, não acredito no meu trabalho, não acredito no valor que aquilo agrega e aí eu acabo destruindo um pouco daquilo também. Então, a gente não pode jogar a culpa só nas empresas, eu tenho uma questão do profissional também. O profissional tem que saber o momento que ele está vivendo e quando é que ele fala, olha, para mim já deu. Mas muitas vezes ele não toma a iniciativa de sair dali. Por quê? Porque para achar trabalho hoje também não está tão simples assim, né? Então a gente tem uma coisa muito antagônica, eu não quero mais ficar aqui, mas eu preciso. E aí a gente começa a gerar outros problemas muito maiores, né? Sem dúvida. Isso é bem complicado hoje em dia, né? Aliás, até seguindo essa norma que você está falando, né? Não adianta somente as empresas pensarem tipo assim, olha, eu vou dar brinde no final do mês, né, para aqueles que atingirem as metas e vai receber bonificações e tudo mais. Chega um momento que acho que isso também acaba não funcionando. Sim. A gente chega, estagna. É a famosa cenoura, né? Então você coloca lá, muitas das vezes o cara não quer aquilo. Então a falta de reconhecimento adequado, Júnior, também é um problema de esgotamento. Muitas vezes a empresa coloca lá, vou dar um carro no final desse mês para quem bater essa meta. Mas é uma meta inatingível. O cara pode falar que ele vai dar uma casa, Júnior, que as pessoas olham para aquilo e elas não acreditam que aquilo pode ser possível. Por outro lado, o gestor responsável por aquela área de vendas, por exemplo, ele não pode entregar os pontos e falar, bom, gente, a gente não vai fazer nada. Então o cara pega e começa a pressionar a equipe para que aquilo aconteça. Muitas das vezes pode acontecer, com muito sangue, vamos colocar assim, e muitas vezes não acontece. Então a gente consegue motivar e pressionar as pessoas até um certo limite. A partir daí, Júnior, a gente não consegue fazer mais nada, porque a pessoa já está tão desacreditada e talvez um momento de esgotamento tão grande que brinde nenhum me motivaria. Tá. Eu vou deixar uma pergunta aqui, e de que forma então eu chego no ápice do momento certo dentro de uma empresa, tipo, atingir o objetivo e conseguir alcançar tudo aquilo que precisava. Mas você vai responder para nós no próximo bloco, a gente vai com um rápido intervalo.